Desde 1990, o homossexualismo não é considerado doença, mas a decisão de um único juiz e a interpretação que a ela vem sendo dada acendeu uma tremenda polêmica. Claro, estamos falando da terapia de reversão sexual, ou como é mais conhecida, a cura gay. Provocado por um grupo de psicólogos, o juiz teria avançado além da sua competência? Afinal, existe cura para o que não é doença? Para falar sobre esse tema, a Cidadania recebe o Dr. Alexandre Mendes, defensor público aqui do Distrito Federal. Seja bem-vindo. Bom, a Defensoria Pública acaba de entrar com uma ação, se juntou ao grupo que contesta essa liminar do juiz. Em que pé nós estamos agora? Exatamente. Trata-se de uma ação popular que foi proposta por um grupo de psicólogos contra dispositivos de uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que... Isso na origem, né? Isso na origem. Tudo isso foi originado porque um grupo de psicólogos... Isso. E esse grupo de psicólogos contesta alguns dispositivos dessa resolução do Conselho Federal de Psicologia que, em suma, impedem que a homossexualidade seja tratada como um transtorno, como uma doença. Eles pedem que esses dispositivos sejam afastados, garantindo que eles possam, ao argumento de liberdade de pensamento e de pesquisa, possam pesquisar a respeito do tema e realmente tratar a homossexualidade de uma forma diferente, de uma forma independente. Logo que a Defensoria Pública da União ficou sabendo dessa ação, nós solicitamos a intervenção no processo na qualidade de amicus curiae, né? O amigo da corte, como se diz, que é aquele terceiro desinteressado, que não é parte, nem autora, nem ré, mas que quer contribuir para que aquela decisão seja melhor subsidiada, tendo em conta que a ação transpassa os limites objetivos do processo, os interesses daqueles psicólogos, e sim o interesse de toda a comunidade LGBT. Inclusive porque a Defensoria defende exatamente os direitos. Exatamente. Da Nós intervimos LGBT. nesse processo na qualidade de defensores da comunidade LGBT, que é considerado um grupo vulnerável e que merece proteção especial do Estado. Aí, nos termos da Lei Complementar 80, de 94, legitima a Defensoria Pública da União a atuar sempre que for em prol desses segmentos. E aí nós solicitamos essa intervenção na qualidade de amicus curiae. Posteriormente a isso, também uma associação de proteção à comunidade LGBT solicitou a intervenção na mesma qualidade e, por fim, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, também na mesma linha de tese firmada pela Defensoria Pública da União. Bom, o juiz, ele não se manifestou publicamente, apenas por escrito ele se manifestou que quem quisesse realmente tomar contato com o que ele teria escrito está lá no site do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Tá? Sim, o juiz... Só um minutinho. Ele alega que em nenhum momento ele se referiu ao homossexualismo, ele explicitou que o homossexualismo seria um desvio de conduta ou qualquer tipo de transtorno que merecesse tratamento. Bom, aí a gente entra meio que numa encruzilhada. Pergunta número 1. Um juiz pode se superpor a uma resolução profissional de especialistas do Conselho Federal de Psicologia? Pergunta número 1. Segundo, o juiz alega que os psicólogos que entraram com a ação teriam direito a estariam sendo prejudicados no exercício da sua profissão. Qual a sua consideração a esse respeito? Bom, a minha consideração, o Poder Judiciário pode intervir, ele pode intervir se houver uma situação de ilegalidade. Se o ato do Conselho Federal de Psicologia for ilegal, ou seja, se ofender a Constituição ou se ofender algum dispositivo de lei, o Poder Judiciário pode intervir. Fora dessas situações, o Poder Judiciário não pode intervir. E o que é curioso é que o juiz expressamente declara que não está suspensa a resolução. Ele diz, eu não suspendo a resolução. Ora, se ele não suspende a resolução, então é porque ele entende que a resolução não é ilegal. Então, a partir desse momento, o Poder Judiciário já não poderia intervir, porque não se trata de situação de legalidade. Quando o juiz fala, eu determino que o Conselho Federal de Psicologia adote uma determinada interpretação, ele está entrando na discricionariedade, porque se ele não suspendeu os efeitos do dispositivo, mais uma vez repetindo, é porque nós entendemos que não houve nenhuma ilegalidade praticada pelo Conselho. A Defensoria Pública da União, ela traz nessa contribuição como amicus curiae uma preliminar
É uma questão preliminar que tem que ser conhecida pelo juiz antes dele apreciar o mérito, que é a violação à coisa julgada. Nós fizemos uma pesquisa e constatamos que o Ministério Público Federal propôs uma ação pública, uma ação civil pública, na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, com os mesmos pedidos formulados por esse grupo de psicólogo. Um membro do Ministério Público Federal propôs a ação fazendo os mesmos pedidos, a suspensão dos mesmos dispositivos da Resolução Federal, do Conselho Federal, e ele também trouxe as mesmas causas de pedir, os mesmos fundamentos, liberdade de pesquisa, liberdade de pensamento, ou seja, o Ministério Público já levou ao Poder Judiciário numa demanda de natureza coletiva, que também é uma ação civil pública, ou seja, que visa uma decisão que valha para toda a sociedade. O Ministério Público já ofereceu esses argumentos lá na Seção Judiciária do Rio de Janeiro. O juiz federal rejeitou esses argumentos e julgou improcedente o pedido com sentença de mérito, apreciando todos os argumentos. Inconformado, o Ministério Público Federal recorreu e o Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a sentença por decisão unânime também. E dessa decisão, desse acórdão, o Ministério Público Federal não recorreu. Acabou o prazo, transitou em julgado e essa decisão se tornou definitiva. Então, a primeira coisa que a gente coloca é uma questão de natureza processual, mas muito cara à sociedade, que é a questão da coisa julgada e da segurança jurídica. É possível que essas demandas coletivas sejam eternamente repetidas e discutidas no Poder Judiciário? A questão que a gente coloca é a seguinte: se amanhã, se essa ação for julgada improcedente, e amanhã outro cidadão pode propor ação popular pedindo exatamente a mesma coisa, querendo os mesmos efeitos, porque se for admitido isso, então a segurança jurídica vai ter que ser riscada da Constituição e ninguém mais vai poder dormir tranquilo. Porque se você admitir isso para esse tema, você tem que admitir isso para todos os temas. Bom, os costumes da sociedade, eles mudam, vão evoluindo. Temos aí, por exemplo, o divórcio já tem aí quase 50 anos. Sim. O tabu da virgindade, quer dizer, uma coisa que, se eu for falar para os jovens hoje, quase que ninguém vai entender. Mas a influência de costumes antigos e de alguns tabus, inclusive religiosos, não só em outros países, como também aqui no país, de alguns preceitos religiosos, parece que tenta interferir bastante nisso. E eu gostaria que a gente não cedesse aqui àquela questão de colocar algo como se fosse da corrente de direita ou de esquerda, política, talvez o juridiquês fica um pouco difícil mas eu me lembro, por exemplo, que antes até 1985, o homossexualismo no Código Internacional de Doenças era considerado uma doença. Ele foi retirado daí, obviamente, muito apropriadamente, mas ainda no mesmo item lá, item F65, constam outros desvios de sexualidade, quais sejam fetichismo, pedofilia e exibicionismo. Me parece que não é o juiz que vai determinar o que são esses desvios, né? Na verdade, a gente está falando um pouco aqui de uma tentativa de interferência de grupos na legislação e interferência, inclusive, nos direitos individuais. Mas eu devo te perguntar o seguinte: vamos supor, o que importa do ponto de vista do indivíduo, da pessoa? A mim parece, eu acho que todo mundo concorda, que é o bem-estar. E o homossexual, sejamos claros, quando ele se descobre ainda numa idade ainda antes da adolescência talvez, ele fica cheio de dúvidas, porque certamente ele vai entrar em conflito com a família, ele estranha a si próprio, há um problema de quem sou eu no mundo, né? Ele vai pensar assim. Nesse momento de fragilidade em que ele precisa de mais compreensão, de mais entendimento, ele talvez possa procurar alguém no sentido de, eu não quero mais me sentir atraído pelo meu colega ou pela minha colega do mesmo sexo. O juiz talvez não tenha essa brecha para entrar com esse tipo de despacho, com a liminar? É o exemplo que a gente dá na nossa manifestação. Na época medieval, por exemplo, a pessoa chegava no padre e dizia: olha, o padre chegava, olha, isso aí é um transtorno. Isso aí é pecado. É pecado, é coisa do demônio. E tal. E aí a pessoa: não, mas eu nasci assim, padre, eu não sei ser de outra forma, sempre fui assim, não, mas o senhor pode provar que é natural e tal. A pessoa: não, mas aí você vê no final da história que, na verdade, estava se falando da pessoa que nasceu canhota, pessoa que nasceu
escrevendo com a mão esquerda. Mas, obviamente, aqui não se trata disso. Sim, mas eu estou dando esse parâmetro seguinte. Nos tempos medievais, a pessoa que nasceu escrevendo com a mão esquerda era considerada um herege, era considerada uma pessoa com um transtorno, era considerada como uma pessoa que estava com desvio e que tinha um transtorno que merecia tratamento. Era considerada. Hoje não se considera assim. Hoje, se uma pessoa chegar num psicólogo e falar, olha, eu nasci canhoto, eu não gosto de ser assim, eu quero escrever com a mão direita. Será que o psicólogo vai ter a liberdade para considerar isso como um transtorno e ensiná-lo a escrever com a mão direita? E será que se ele ensinar ele a escrever com a mão direita, essa pessoa realmente vai deixar de ser canhota? Então, assim, é claro que eu dou o exemplo aqui para entender mais ou menos qual é a posição da Defensoria Pública da União sobre esse tema, entendeu? A resolução, ela não impede que o psicólogo atenda essa pessoa que procura ele com as agonias e as angústias que ele sente em razão da orientação sexual dele. Mas ela impede que o serviço, esse tipo de atendimento, seja claramente ofertado. Ela não impede isso. O que ela impede é que, neste tratamento, o psicólogo atue com a premissa de que a homossexualidade, por si só, é um transtorno. Mas isso não seria restrito ao diálogo paciente, médico-paciente ou psicólogo-paciente? Sim, acaba tendo sigilo, né? Então, assim, é muito difícil de fiscalizar isso. A resolução existe aí abstratamente, é claro que é difícil de fiscalizar isso, porque acaba tendo sigilo que só vai poder ser rompido pelo próprio paciente. Mas, assim, ela não impede, no nosso ver, que o psicólogo trate as angústias que o paciente sente por conta da sociedade preconceituosa, e o problema aí está na sociedade, não nele, entendeu? Por conta dos problemas que ele sente em razão do modo como a sociedade o vê, entendeu? E isso aí é uma coisa que realmente a psicologia pode ajudar e muito essas pessoas. Doutor Alexandre, claro que estamos falando aqui de ética, de ciência, nós não estamos falando de algo que seja regressivo na história da humanidade, nem estamos falando de coisas obscurantistas, como, por exemplo, em alguns países a homossexualidade é condenada, o homossexual é condenado até a morte, né? Enfim, mas o que acontece? Vamos supor, eu sigo uma determinada religião. Essa religião me diz que é pecado, que é uma coisa antinatural, que é uma coisa que não pertence a Deus, pelo contrário. E eu, na minha fé, eu tenho um filho ou uma filha que é um menor de idade e eu, exercendo o meu pátrio poder, acreditando que eu estou fazendo um bem, eu vou procurar um auxílio para que o meu filho não incorra naquele comportamento que eu suponho que vai ser marginalizado pela sociedade, que vai ser de uma minoria, vai sofrer bullying, vai ser perseguições, vai correr, inclusive, o risco até de agressões físicas. E, como a gente sabe, muitos LGBTs são assassinados no país, são vítimas de violência, claramente. Nesse caso, eu não tenho o direito de procurar um psicólogo ou não caberia ao próprio Conselho de Psicologia fiscalizar esse tipo de fraude que é o tratamento? Com certeza. Nesse caso, se o psicólogo tratar, é para isso que existe essa resolução do Conselho Federal de Psicologia. É para impedir isso. É para impedir que o psicólogo receba essa pessoa que, às vezes, por influência de terceiros, como da própria família, vem nessa situação e ele, buscando a remuneração profissional dos seus serviços, trate a homossexualidade como uma doença, como se o problema estivesse nele, e não, como eu disse, na sociedade e o modo como a sociedade ainda trata essas pessoas, entendeu? É aí que a resolução entra, entendeu? E, sob o argumento de liberdade de pesquisa e tal, os autores dessa ação popular buscam suspender os dispositivos dessa resolução. E aí vem o segundo argumento que nós trouxemos. Primeiro argumento da coisa julgada, que não faz muito tempo, tá? O processo transitou em julgado em 2016, aquela ação ajuizada pelo Ministério Federal, porque a sociedade pode mudar, claro, mas não é uma questão que foi discutida há pouco tempo. A gente entende que 2016 estava ali atrás ainda. Aí vem o segundo argumento. O Poder Judiciário é o palco para se discutir isso, porque a sociedade muda. A sociedade pode mudar para o bem e para o mal.
aquela questão que eu coloquei aqui dos tempos medievais, em que escrever com a mão esquerda era considerado um pecado, graças a Deus, hoje se vê que é um completo absurdo isso. E se espera que se caminhe em relação à questão da homossexualidade também para se enxergar como um completo absurdo considerado como doença. Estamos caminhando para lá. Mas esse palco é do Poder Judiciário? É o Poder Judiciário que diz isso ou não? É a medicina? É o Poder Legislativo? Essa resolução, que é de 1999, ela foi objeto de um pedido de sustar os efeitos dela formulado aqui perante o Congresso, porque o Congresso Nacional tem o poder de sustar atos normativos que usurpem a sua função, decretos e resoluções que possam afrontar o seu poder de legislar. Esse já foi objeto de apreciação no Congresso para sustar os efeitos sob a alegação de que era ilegal, e o Congresso rejeitou o pedido de estar na nossa manifestação de amicus curiae, ou seja, nós temos aí uma posição por representantes da sociedade brasileira pela validade desse decreto. Então, assim, a gente entende, isso pode mudar no segmento democrático? Claro que pode mudar, claro que o Congresso pode aprovar um ato com sentido diverso, e se o Congresso, assim fazendo, ofender a Constituição, os provocados também podem ir ao Supremo Tribunal provocar. Esse é o palco democrático, e não o palco em que se busca, numa ação popular, violar um dispositivo que já foi considerado válido. Aí a judicialização parece que tem sido algo, contamina tudo, né? Quer dizer, quase tudo vai acabar no judiciário. Mas o que eu queria lhe perguntar é o seguinte: o senhor não acha que tanto os movimentos políticos, tanto a direita, tentando se aproveitar do conservadorismo que... Bom, as pessoas têm direito de ser conservadoras do ponto de vista moral, religioso, enfim. Tanto quanto a direita, tanto quanto essas pessoas, como também os movimentos LGBT, também têm se infiltrado, ou melhor dizendo, têm usado outras bandeiras agindo dentro do campo político. Isso, de certa forma, não deixa mais ou menos nublado a questão em si, que é uma questão de direitos individuais? Esse tipo de questão é uma questão que vai ser... Algumas questões que chegam no Judiciário ou que chegam aqui no Legislativo, elas são o que a gente chama de questões eternamente polêmicas e que geram os desacordos morais de pessoas igualmente bem intencionadas. Tanto na direita quanto na esquerda, tem pessoas igualmente bem intencionadas e bem esclarecidas que podem pensar de maneira diferente. Esse é um tema, a gente tem N temas. Mas, por exemplo, a bandeira do Estado laico, muitas vezes ela é utilizada pelo movimento, pelo LGBT. O Supremo ontem julgou o caso polêmico pra caramba, que é a questão do ensino confessional, se é obrigatório ou não o ensino confessional, de natureza confessional nas escolas religiosas e tal, e por um voto de diferença, a ministra Carmen Lúcia desempatou a questão, julgando improcedente o pedido, para você ver o tanto de questões que são e vão ser mesmo polêmicas. E o palco, para decidir isso, a gente entende que é o Poder Legislativo. E aí é um jogo político mesmo. O segmento LGBT tem a sua força, a direita, os conservadores também têm a força deles, e o palco para isso é o Poder Legislativo. Agora, nesse ponto, não se pode esquecer que o movimento LGBT é considerado uma minoria vulnerável e que merece proteção especial do Estado. Por mais que seja um jogo democrático, não pode as maiorias se aproveitarem de serem maiorias para vilipendiar direitos das minorias. Então, aí a função contra-majoritária do Poder Judiciário é muito importante. Certo. O movimento LGBT ele nunca esteve tão combativo, eu acho que é uma necessidade hoje. Até para reagir às agressões, enfim, a essa série de mortes. E no Brasil é tido como um campeão das agressões. Mas você não acha, que é uma pergunta à instituição, que as pessoas que são mais conservadoras não podem se sentir ofendidas quando determinados comportamentos que seriam mais adequados dentro de quatro paredes, porque a sexualidade é algo que é direito do indivíduo, né? Mas há exageros também. Eu acho que há exageros de parte a parte. O movimento LGBT, ele mesmo percebe e muda o modo como enxerga as coisas. Por exemplo, há uns anos atrás, o movimento LGBT falava em opção sexual. Olha, eu tenho direito à minha opção sexual e tal, e não sei o quê. E aí os conservadores falaram, ora, mas se é uma opção sexual,
então significa que você pode escolher. Você escolheu, mas ninguém... Você pode escolher. É uma contradição aí. Mas isso pegou o argumento pelo... Isso partiu do movimento LGBT. E aí esse argumento foi usado pelos conservadores. Ora, se é uma opção sexual... E esse argumento que autores da Ação Popular usam também. Quando a ciência diz que ninguém escolhe ser homossexual. Exatamente. E aí o movimento LGBT mudou o discurso, e acertadamente, na nossa opinião, falou, não é uma opção sexual, é uma orientação sexual, é uma coisa inata, entendeu? Eu não posso escolher, mas é uma coisa que nasce comigo e eu tenho direito a toda a dignidade, tanta dignidade quanto qualquer um tem por isso, entendeu? E aí existe, claro que os conservadores vão defender que, olha, não pode em determinados lugares ser praticado qualquer ato e tal. Eu acho que não pode. O que se pode defender, na nossa concepção, é que não se pode praticar qualquer ato que também não fosse possível praticar por heterossexuais. Exatamente, entendeu? Concordo. Aí tudo bem. Agora, não se pode, porque é homossexual, vedar um ato, aí se fosse praticado por heterossexuais, poderia? Aí a gente entende que está errado, a gente entende que eles têm os mesmíssimos direitos. Eu acho que todos concordamos que a pessoa que está em crise, digamos assim, passa por uma crise existencial, que é claro que a descoberta da homossexualidade é algo que vai mudar a noção de mundo, mudar a noção da pessoa diante do mundo, diante da família, diante da sociedade, porque, enfim, a gente sabe dos problemas que podem decorrer disso. Precisa muito mais de apoio, muito mais de compreensão do que de repressão, do que ameaças, enfim. A sociedade brasileira já avançou muito em outros aspectos, mas nesse aspecto aí eu acho que ainda não. Concordo, ainda temos muito a caminhar e por parte da Defensoria Pública a gente está aí para lutar mesmo em prol dessas pessoas, em prol de todos os necessitados, necessitados econômicos ou não, necessitados do ponto de vista jurídico, do ponto de vista organizacional, e a gente, no caso aí do movimento LGBT, a gente está do lado deles aí para garantir que a resolução do Conselho Federal de Psicologia continue rígida, continue válida, continue aplicável e, por conseguinte, garantindo até a própria posição do Poder Legislativo, que já chancelou, rejeitando o pedido de sustação dos efeitos dessa resolução. Doutor Alexandre, muito obrigado aqui pela sua presença. O programa está aberto a todas as correntes de opinião. Quem quiser vir aqui, entre em contato com a nossa produção. E eu pergunto a você o que você achou dessa entrevista. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para o Alô Senado 0800 61 2211 ou o nosso WhatsApp 61 99 966-1616. Se quiser ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.